Para que você está fazendo tudo isso? Qual é o seu objetivo? Você está lendo tudo isso só porque você tem uma curiosidade? É porque você tem um projeto profissional a atender isso aí? Está fazendo tudo isso aí porque você quer fazer uma tese de mestrado? Qual é o seu objetivo? Tá certo? Então entra o terceiro bloco, que é aquele que se anuncia com o exercício que nós fizemos logo no começo, que é o exercício do necrológio. Quer dizer, quem você quer ser, qual é o objetivo da sua vida, para que você está se esforçando e onde entra, dentro desse seu plano, né, onde entram todos esses elementos que nós estamos colhendo nessa formação literária e filosófica. Né? Ou seja, o seu adestramento para a vida intelectual, ele é, no fim das contas, uma arma, um instrumento para um objetivo a ser realizado existencialmente, para ser realizado, vamos dizer, na sua vida efetiva. Não é isso? Quando eu digo vida efetiva, note bem, eu não estou falando de vida profissional. Você não pode dizer que vida profissional é uma coisa abstrativa. A vida profissional é um aspecto da sua vida e não a vida concreta. Não é isso? A vida profissional é apenas um papel que você desempenha em certos lugares e circunstâncias perante certas pessoas. Não é isso? Mas que você não pode desempenhar em outros lugares perante outras pessoas. Não é isso? Então, por exemplo, se você é professor de filosofia, eu digo muito bem, isso é uma atividade que você desempenha perante seus alunos, etc. Mas você não pode desempenhá-lo perante o caixa do supermercado, porque ele não vai entender a situação. Por exemplo, se você tem uma dívida, o sujeito vem cobrar a dívida na porta, você não se trata de você discutir filosofia com ele, é uma situação totalmente diferente. Né? Então, a vida profissional, embora ela seja, hoje em dia, ela é quase um fetiche, é uma coisa que absorve as pessoas ao ponto de elas imaginarem que aquilo é tudo, ela não é a sua vida real, ela é apenas um componente de uma vida real, um componente abstrativo dentro de um conjunto. Então, naquele exercício do necrológio, eu insisti que a narrativa fosse feita com relação a uma pessoa real e não apenas uma carreira. Tá certo? Por isso é que eu mudei a formulação do exercício. No começo eu fazia como se fosse um necrológio de jornal, um repórter escrevendo. E comecei a praticar isso durante algum tempo. Funcionava, claro. Porém, o fato de ser um repórter escrevendo sobre um personagem público já cria um viés e um critério seletivo, onde somente os fatos da vida profissional e pública interessarão. E não era esse o objetivo do exercício. Então é por isso que eu disse, é uma pessoa amiga, uma pessoa que conhece o fulano, que está escrevendo sobre ele. Então é como se fosse uma narrativa ficcional mesmo, que não se refere somente ao currículo profissional, mas ao trajeto real percorrido por uma pessoa de carne e osso, tá certo? No planeta Terra. Então, este senso de quem você quer ser como pessoa é o que vai dar para você o critério unificante para você contar a sua própria vida. Note bem, a nossa vida é composta, né? Ortega Gasset define: la vida é lo que hacemos e lo que nos passa. Né? Aquilo que nós fazemos é aquilo que nos acontece. Tá certo? Ora, aquilo que nós fazemos é frequentemente, vamos dizer, um amálgama de atos inconexos, nascidos de impulsos momentâneos que não tem nada a ver um com o outro. Impulsos que, por sua vez, podem ter sido inspirados para nós desde fora, por imitação, tá certo? Até por osmose, por imitação inconsciente e assim por diante. Tá certo? E aquilo que nos acontece vem de uma multiplicidade de fontes não unificadas. Tá certo? Por exemplo, se você perdeu o emprego, tá certo? E na hora que você vai buscar o seu carro na garagem para ir para casa, na sua nova condição de desempregado, você descobre que alguém amassou o seu carro, tá certo? Esses dois fatos, né, deploráveis não vieram da mesma fonte. O sujeito que demitiu você não é o mesmo que amassou o carro. Quer dizer, são linhas causais completamente independentes que coincidiram. Veja que essa palavra coincidência, aquilo que incide é aquilo que cai, né? Que incidiria é um ponto que cai ali. Coincidir. Duas linhas coincidiram, incidiram no mesmo ponto, mas elas são linhas independentes. Tá certo? Então, a nossa vida, por ser composta, vamos dizer, de atos, dos quais alguns são conexos, outros são inconexos, e acontecimentos que sobrevêm a nós, e que alguns são conexos, outros são inconexos, ela é muito difícil de contar se você não tiver um padrão unificante. Esse padrão unificante é dado exatamente por esse ideal ou meta. Quer dizer, então, a vida, vista sob este aspecto, ela deixa de ser apenas um aglomerado de fatos, e ela se torna o quê? Um drama unificado, tão unificado quanto o drama de Otelo, ou de Hamlet, ou de Napoleão Bonaparte, e assim por diante. Ou seja, ela passa a ser a sucessão dos esforços para dar unidade e dar um sentido àquilo que nos chegou inconexo e frequentemente sem sentido. Tá certo? Então ela adquire uma unidade na medida em que adquire sentido. Este senso da meta ideal, tá certo? Então ele se torna, vamos dizer, o padrão e o critério da sua autoconsciência. Você começa, vamos dizer, a medir e a articular tudo como
se fosse exatamente aquilo no qual você está tentando tornar a sua vida, ou seja, um trajeto que tem um sentido e que se unifica na medida em que busca esse sentido. Não é isso? É claro que não é porque você determinou um sentido ou uma meta que tudo passa a lhe acontecer coerentemente. Né? Não, ao contrário. Os fatos continuam sobrevindo de fontes inconexas e os seus próprios atos, às vezes, continuam tão inconexos quanto antes. É você que vai tentar conectá-los agora. Tá certo? E note bem, quando eu digo conectá-los, conectar inclusive os acontecimentos que vêm de fora, não estou querendo dizer você criar vamos dizer, um mito da sua própria existência, né, no qual você veja todos os fatos que lhe sobrevêm como se fossem mandados por uma providência divina, tá certo? Ou pelos superiores desconhecidos maçônicos, tá certo? Para lhe criar obstáculos ou dificuldades. Não, a coisa continua vendo de maneira casual e inconexa, tá certo? Quer dizer, você não vai criar um mito unificante, não é isso que eu estou falando. Você é que vai tentar unificar o trajeto, tá certo? Pela maneira pela qual você reage a esses fatos inconexos. Esses fatos inconexos podem vir, por exemplo, muitos deles podem vir como obstáculos ou como elementos, vamos dizer, dispersantes para a realização da sua vocação ou meta. Tá certo? Mas você pode, em seguida, reaproveitá-los, tá certo? Tornando-os parte da sua biografia, tá certo? E aproveitando-os como oportunidades para você desenvolver certas qualidades ou certas habilidades que podem mais tarde ser necessárias para a realização da sua vocação. Tá certo? E num primeiro momento, as coisas se colocam, se equacionam assim, eu contra o mundo. Quer dizer, você tem o seu objetivo, a sua meta, e parece que tudo está contra. Ou parece que tudo é indiferente, é frio, quer dizer, o mundo, a realidade está pouco se lixando para os seus objetivos, então você cria aquele problema do Origens Leste, o feijão e o sonho. Quer dizer, eu tenho um sonho, mas eu tenho que botar o feijão na mesa. Né? Quer dizer, mas essa é a maneira apenas inicial e primária de colocar os problemas. Por quê? A sua personalidade real, ela não é dada só pela sua meta objetivo e nem só pela sua reação às situações imediatas, mas pela tensão entre as duas coisas. É a maneira, né, pela qual você absorve essas circunstâncias mesmo adversas e as torna parte da sua biografia, é isso que vai determinar quem você é efetivamente. É por isso que, veja, na sociedade brasileira, o problema do feijão e o sonho assim, é quase obrigatório. Todo mundo coloca um abismo entre os objetivos pessoais e, quer dizer, a situação real, uma situação material, vista sempre como uma coisa opressiva e deprimente. Todo mundo vê isso, quer dizer, coloca uma oposição irredutível. Isto faz parte da cultura brasileira. O problema feijão e o sonho é permanente na vida brasileira. Todos vocês, independentemente de ser pobre ou rico, às vezes até o rico, ele vê isso como ainda mais incompatível, como mais antagônico, tá certo, do que o pobre, tá certo? Quer dizer, não tem nada a ver com a classe social que você pertence. Esse é um hábito cultural que se impregnou nas mentes de todas as classes. Todo mundo enxerga a coisa assim. Eu digo, mas esta é apenas uma maneira primária, é apenas o primeiro sinal de que existe uma meta e de que existe uma circunstância. Né? É o negócio do Ortega assim, eu sou eu e minha circunstância. Então quem sou eu? Eu sou aquele que eu quero ser no futuro, eu sou o meu sonho, eu sou o meu objetivo, etc, etc. E o que é a minha circunstância? É esse conjunto de dificuldades, de problemas, de solicitações dispersantes, etc, etc. Então essa é apenas a primeira maneira de colocar a coisa. Tá certo? Agora, Ortega se complementa essa frase, eu sou eu e minha circunstância, com a segunda regra, que é la reabsorção de las circunstâncias del destino concreto do homem. A reabsorção das circunstâncias do destino concreto do homem. Quer dizer, você vai reabsorver a circunstância como parte da sua vocação. Tá certo? E é por isso mesmo que você deve encarar cada obstáculo e cada dificuldade como um elemento fundamental para a formação do seu caráter. Tá certo? Então, o Goethe dizia que o talento se desenvolve na solidão, no estudo, tá certo? Mas o caráter se desenvolve na agitação do mundo. Tá certo? Então, na agitação do mundo é necessário que cada dificuldade, que cada obstáculo, que cada elemento dispersante seja recebido e incorporado com o máximo de boa vontade. Tá certo? Quer dizer, é você que vai transformar o elemento antagônico em elemento favorável. Tá certo? Quer dizer, o que quer que se oponha à realização da sua vocação está lhe oferecendo uma oportunidade para fortalecer o seu caráter. Então aí você vê que às vezes até as dificuldades são preciosas.
Porque você pode desenvolver, vamos supor que você tem o papai e a mamãe que deram lá, dão uma mesada para você e te protegem de todos os elementos adversos e de todas as solicitações dispersantes. Não, meu filho, você é um grande gênio, então nós vamos aqui, né, te dar uma mesada e você fica em casa só estudando, desenvolvendo os seus talentos, tá certo? Bom, você pode até desenvolver o seu talento, mas o seu caráter vai ficar muito fraco, tá certo? E se o seu caráter vai ficar muito fraco, então, o que significa que o que quer que você diga não vai ter consistência, tá certo? Então, isso quer dizer que, às vezes, aquilo que parece facilitar a realização da sua vocação é, de fato, um elemento corruptor que está se introduzindo. Então, nesse caso, é bom você estudar, por exemplo, a vida de pessoas que nada tiveram a seu favor e que realizaram alguma coisa grande. Eu sugiro, por exemplo, a leitura do livro de Léon Bloy. Léon Bloy era um escritor católico francês do século XIX que ele tinha o mau hábito de dizer as coisas exatamente como ele as via ou como ele pensava, tá certo? E isso criou tantas inimizades e tanto antagonismo que ele foi rejeitado em todos os meios. E daí não conseguia editor, quando publicava não pagavam, não dava emprego. Esse sujeito viveu na miséria, chegou à mendicância. Quer dizer, a vida dele foi uma sucessão, vamos dizer, de frustrações, de portas fechadas, de traições, de exclusões. E mesmo assim o sujeito escreveu um livro maravilhoso. Então, isso quer dizer o quê? Que ele fez dessa extrema dificuldade, ele fez dessa sucessão de misérias e antagonismos a base do seu caráter. A resistência a isso se tornou para ele, vamos dizer, mais do que uma vocação, se torna uma espécie de obrigação religiosa. Ele encara tudo aquilo como a cruz de Cristo que ele tem que carregar. Tá entendendo? Então, chega um ponto em que ele diz que desistiu não somente de ter uma vida melhor, mas ele desistiu até mesmo de se queixar. Então você vê como uma circunstância extremamente antagônica pode ser absorvida e ela se transforma no material da realização da vocação. Está compreendendo? Então, aí, esta tensão, quanto mais você for capaz de absorvê-la e trabalhá-la, mais você fortalece o seu caráter e mais conteúdo humano, tá certo? Começa a ter todo o seu trabalho intelectual. Está compreendendo? Ora, com o tempo, vocês vão observar, isso aqui é um dado de experiência que eu comprovei inúmeras vezes, você vai ver que o valor e a importância das grandes obras da inteligência humana, tá certo? Vem sobretudo desta densidade da experiência humana que está colocada ali, dessa densidade e dessa realidade da experiência humana que está colocada ali. E não tanto da amplitude dos estudos abrangidos. Os estudos só valem, tá certo? Se você for capaz de, por trás daquilo que você lê e estuda, você absorver a experiência humana do outro. Mas como é que você vai absorver a experiência humana do outro se você não tem sequer a sua própria? Se você se preserva da experiência humana, tá certo? Se você se esconde embaixo da saia da mamãe ou da mesada paga pelo papai, não é possível realmente isso. E note bem, isso não tem nada a ver com a quantidade de dinheiro que você tem. Pessoa que tem, se você estudar, por exemplo, junto com a vida de Léon Bloy, se estudar a vida de Goethe, que foi exatamente o contrário. Foi um sujeito que sempre foi ajudado, sempre teve sorte, sempre teve tudo na vida, tá certo? Sempre foi aplaudido, ajudado, amado, protegido, etc, etc, etc. Você vê que é exatamente a mesma coisa. Porque o Sr. Goethe, ao longo da vida, desempenhou vários cargos administrativos, políticos, etc, etc, aos quais ele era solicitado. E que ele encarava aquilo como uma obrigação para o aprimoramento do seu caráter. Embora ele não tivesse a necessidade econômica daquilo, quer dizer, ele sacrificava horas que ele poderia dedicar à sua criação poética, tratando de assuntos diplomáticos, administrativos, políticos, etc, etc, que tinham para ele a função, vamos dizer, de uma espécie de dever cívico. E realmente ele se sobrecarregava de tarefas, quer dizer, as dificuldades que não o procuraram, ele as procurou porque ele as aceitou como um dever, cujo cumprimento fortalecia o seu caráter e dava densidade ao que ele estava fazendo. Então você pega o pobre e o rico, o infeliz e o afortunado, tá certo? O homem marginalizado, reduzido à mendicância, e o filhinho de papai colocado nos mais altos postos da sociedade, e você vê que é exatamente a mesma coisa, porque são dois homens de extrema seriedade, dois homens de gênio e de extrema seriedade na realização da sua vocação. Está compreendendo? O problema, portanto, é exatamente o mesmo. Isso é muito importante você entender. Quer dizer, quer você tenha todos os recursos, quer você não tenha nenhum, o problema será exatamente o mesmo.